Irmãos, a leitura vai ser um pouquinho extensa, mas abre comigo no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Prometo não fadigar os irmãos, somente falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu entrego a minha oportunidade, e eu acredito que nós sairemos daqui transformados e glorificando o nome do Senhor, amém? Você que achou, dá um glória aí. Você que não achou, fala assim, EBD. Aleluia. A palavra de Deus diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voavam para mim, aleluia, trazendo na mão uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. Diga, Senhor, e com ela tocou a minha boca, aleluia, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode repetir essa frase, aleluia, comigo? Então disse eu: eis-me aqui. Você pode repetir? Eita, envia a mim, a mim. Podem se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, este texto um texto bastante conhecido, um texto a qual eu acredito que você já ouviu falar. Aqueles que já ministram a palavra do Senhor já até ministrou, já teve essa oportunidade. Só que o tema dessa festividade de 12 anos é dizer: eis-me aqui. De um certo modo, é a resposta: eis-me aqui. Só que antes de chegar, aleluia, nesse eis-me aqui, me chama muita atenção, aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer: depois disto, no versículo 8. Isso me entregou, aleluia, enquanto eu estava na minha residência. Porque depois disso, mas depois disto, o quê? Porque algo acontece primeiro, diácono Marcos, para depois você repetir dizendo: eis-me aqui, ou melhor, responder: eis-me aqui. Eu quero voltar um pouco, aleluia, na palavra do Senhor. No primeiro versículo de Isaías capítulo 6, a palavra do Senhor vai iniciar dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias. Entenda aqui comigo, me presta 5 minutos da sua atenção. Para mim, para o presbítero Felipe, o pregador. Depois dos 5, irmão, deixa Deus tocar no seu coração, mover do Espírito Santo, para mim está perfeito. A palavra de Deus diz que, no livro de Isaías, vai dizer para mim e para você, tão somente, no ano em que morreu o rei Uzias. Primeiro, nós temos que saber quem era Uzias. Segundo, nós temos que entender quem era esse profeta por nome chamado Isaías, que tem essa visão sublime do Senhor no seu alto e sublime trono. A palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, se não me falha a memória, vai nos narrar, aleluia, a história desse rei Uzias. Esse rei, aleluia, ele começa a reinar.
Quando ele começa a reinar, a palavra de Deus diz que ele faz tudo aquilo que era perfeito e reto ao olho do Senhor. Ou seja, ele começa, aleluia, a restaurar a adoração. Ele começa, aleluia, a trazer a presença de Deus para a sua casa. Isso aqui me chama muita atenção. Por quê? Porque no livro de Juízes vai relatar, aleluia, o que acontece com esse povo escolhido de Deus. Por quê? O livro de Juízes, ele tem um ciclo. O povo erra, o povo peca, Deus levanta um juiz, o povo agora, aleluia, se entra no prumo do Senhor. Deus agora restaura toda a adoração, restaura toda a ligação. Quando acha que está indo do tudo de vento em popa, o povo faz o quê? Peca de novo e erra de novo. Não foi assim que aconteceu com o rei Uzias. Quando ele reina, aleluia, ele reina um reinado conturbado. Só que ele, com a visão do céu, ele começa a organizar tudo aquilo que estava desorganizado. Só que pasme, gente, o que aconteceu com Uzias, me perdoa, mas vai questionar, aleluia, com aquele que escreveu a Bíblia, intuado pelo Espírito Santo de Deus. Reclame com ele, não reclame com o pregador. Pasme, aleluia, muitos que estão aqui fez e faz conforme Uzias fez. Que isso, pregador? É Bíblia. A Bíblia vai dizer que no capítulo 26, a partir do versículo 16, vai narrar para mim e para você que aquele homem que fazia tudo perfeito, tudo bonito, agora ele se exaltou. Por quê, Cacá? Com todo respeito, aleluia, Carlos Henrique, vai dizer para mim e para você tão somente que ele se glorifica. Ele agora começa a se exaltar ao ponto dele começar a fazer aquilo que era errado perante ao Senhor. E olha só o que acontece aqui, vai um aviso para você, aleluia, que tem esse costume de quando as coisas estão indo bem, aleluia, você esquece daquele que te botou no prumo. Quando as coisas vão indo bem, você esquece daquele que te renovou, te restaurou a sua casa, o seu lar, o seu trabalho. Ei, irmão, acontece por quê? Porque somos homens falhos, pecadores. Temos algo, aleluia, que Adão, o homem, primeiro o homem deixou na nossa carne, que é o pecado, que nos arde, que nos chama muito, aleluia, para a carne. Só que deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que Uzias agora começa a fazer aquilo que não era reto perante os olhos do Senhor. Com isso, Deus manda algo interessante. O que é, obreiro Carlos Henrique? Uma chaga, uma lepra. Isso aqui que me chama a atenção, porque vivemos hoje na graça, aleluia, de Jesus Cristo. Só que deixa eu te falar uma coisa, graça é diferente de hipergraça. Tem muitos cristãos no século de hoje que estão vivendo na hipergraça. Que hipergraça é essa, presbítero Felipe? Eu faço as coisas e nada está acontecendo sobre a minha vida. Eu vou fazendo e nada vai acontecendo sobre a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, aqui tem uma palavra de Deus para a sua vida. Se Deus te repreendeu hoje, aleluia, glorifica. Sabe por quê? Porque se ele não te repreender agora, ele vai te repreender no dia do juízo. E no dia do juízo não tem mais tempo. No dia do juízo não tem como mais recorrer, aleluia. É a palavra de Deus. Não sou eu, irmão, não brigue comigo. Só ore pela minha vida. Só que deixa eu te falar algo, me presta sua atenção aqui ainda. Uzias agora faz errado lepra. Lepra agora ele morre. E aqui eu quero entrar no texto. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias. Entenda que há um ano, aleluia, de turbulência no reinado. Por quê? Porque lá no versículo 16, quando eu falei do capítulo 26, a partir do verso 16, vai começar a história de que quando ele se glorifica, ele começa agora a fazer coisas que não era para fazer. Começa agora, aleluia, a trazer coisas, aleluia, para o seu reinado, para a sua província, que não era para fazer. O texto vai deixar também muito bem claro para mim e para você, que ele se exalta tanto de uma tal forma, isso aqui vai pegar alguém aqui, eu acredito na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ele se exalta de tal forma, que ele agora quer passar por cima do sacerdote, ao ponto de querer queimar incenso ao Senhor. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar isso daqui. O problema da minha geração a qual eu vivo na terra, é que começa, aleluia, a pregar meia dúzia de palavras, acha que já pode sentar no altar e achar que é estrela, aleluia, mas ainda tem sacerdote, ainda tem homem, aleluia, ungido, ainda há pastor, aleluia, ainda há pastora, glórias a Deus. Deixa eu te falar, primeiro senta, aprende, depois toma o seu lugar de destaque. Estamos vivendo uma geração que não quer sentar para aprender. Eu lembro quando Jesus está passeando pela Galileia. A palavra, esse texto mexe comigo, eu amo essa passagem. Todo mundo, aleluia, de um certo modo frisa a pesca maravilhosa. Só que a Bíblia vai dizer, pastor Marcelo, que a multidão apertava Jesus por algo interessante.
A multidão apertava porque queria ouvir a palavra. Ah, não. A Bíblia diz que a multidão apertava porque ele queria, aleluia, ouvir a palavra. Hoje nós apertamos Jesus porque queremos cura. Hoje apertamos Jesus porque queremos, aleluia, salvação. Hoje apertamos Jesus sempre porque queremos alguma coisa. Mas deixa eu te falar, o que ele tem melhor para mim e para a sua vida é a palavra. Por quê? Porque dentro da palavra ele diz, tudo isso passa, mas o que não passa é a minha palavra. Agora sabemos quem é Uzias e sabemos por que ele morreu. Não sei se tem Uzias na casa, mas eu quero dizer que não é, porque essa palavra já penetrou no seu coração e não haverá morte na sua casa, em nome de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer agora que Isaías está dentro do templo. Dentro do templo eu quero acreditar que ele estava com o coração aflito. Por quê? Porque ele era o profeta daquela geração. Ele era o profeta daquele tempo. E nesse tempo conturbado, assim como eu disse, não é diferente do meu, seu tempo. Se nós olharmos toda a nossa vizinha, ou toda a cidade de Rio das Ostras, porque muitos querem começar a pregar e ir, aleluia, para a África. Muitos querem pregar, aleluia, e querem ir para Rio de Janeiro, outra cidade, mas ninguém quer pregar onde você foi gerado. Eu não sei por causa de quê, irmão. Todo lugar, aleluia, tem tráfico, todo lugar tem prostituição. Qual é a diferença do tráfico daqui ou da prostituição de outro lugar, irmão? Todo lugar precisa de ouvir a palavra de Deus. Primeiro ganha os seus, aleluia, do seu bairro, seu vizinho, e vai ganhando, aleluia, e assim Deus vai te estendendo para outros lugares. Só que Isaías agora entra no templo, irmão, precisa estar na mensagem, meu Deus. E ele agora tem a visão de quê? Do seu alto e sublime trono do Senhor. O Senhor está assentado. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Porque viemos muitas das vezes para a casa do Senhor com a cabeça cheia de problema, achando que não há mais jeito, achando que não vai ter como mais as coisas mudar. Só que agora o Senhor, pastor Marcelo, se apresenta a Isaías em um tempo, aleluia, de vendaval, em um tempo, aleluia, de oscilação do povo, em um tempo a qual o povo está com o coração duro. Só que quando Isaías, aleluia, está dentro do templo, ele contempla, aleluia, essa visão extraordinária. Com poucas palavras, não está no texto, mas não ferindo ele, conjecturando com a mente de pregador. É Deus em outras palavras dizendo assim, Isaías, no trono da terra tem bagunça, não tem ninguém assentado. Mas no trono do céu, aleluia, tem um que não sai, tem um que não dorme, tem um que não tosqueneja. Tem um, aleluia, aqui no trono de Deus que não sai do movimento nenhum. Na terra pode estar, aleluia, até ter perturbação. Na terra pode ter silêncio. Na terra pode ter guerra, mas e no céu, pregador? No céu tem um serafim dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Em outras palavras, com a imagem e a revelação para Isaías, Deus está mostrando que aonde na terra tem calamidade, no céu tem adoração. Enquanto na terra tem choro, aleluia, ranger de dente, no céu tem adoração. Só que eu amo a palavra, aleluia, que Jesus vai dizer assim, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, te darei a chave. O problema da minha geração, meu irmão, com todo respeito, é que queremos chave de carro novo, casa nova, queremos chave, aleluia, que abre coisas terrenas. Só que a chave que Jesus deixou na terra, ela abre coisas celestiais. Ele diz assim, olha, o que tu ligares na terra será ligado no céu, mas o que tu desligar na terra também será desligado no céu. Esse tempo, aleluia, que Isaías está olhando, é Deus dizendo assim, Isaías, se você continuar olhando para o alto, na terra nada acontece na sua vida. Sabe por que não está andando as coisas? Porque você está olhando para os lados, achando que vai chegar um irmãozinho do lado, botando a mão no chão e querendo te carregar. O problema é querer que nós seremos carregados pelos outros, enquanto Deus está falando, olha para mim. Quem lembra de Agar? Agar está no deserto, deixa Ismael para morrer, se afasta agora e começa a questionar, chorar. O anjo aparece, ei, vai para mim, olha do lado aí, olha do lado. Tem um poço. O livramento de Deus, aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida, está do nosso lado.
Só que nós olhamos tanta situação, a situação que está acontecendo, que nós não conseguimos contemplar. Assim como o profeta trouxe aqui uma palavra poderosa. Queremos coisas milaborantes, ser curado, enquanto Deus, aleluia, Deus só quer perdoar os nossos pecados. Jacó, quando ele tem um encontro, aleluia, com o anjo, ou com Deus na sua teofania, entenda uma coisa, ele sai marcado, sai manco. Mas eu quero crer, aleluia, que ele sai glorificando. Sabe por quê? Mesmo mancando, aleluia, ele tem intimidade com Deus. O problema é que queremos ser perfeitos na terra, mas não queremos ter intimidade com Deus. E a Bíblia diz, não tem como adorar dois deuses. Ou você adora o Deus Todo-Poderoso e aborrece o Deus da terra, ou você adora o Deus da terra e aborrece o Deus Todo-Poderoso. Bíblia. Só que Isaías contempla, aleluia, essa visão extraordinária. E aqui me chama, eu preciso andar, Jesus, para chegar ali. Só que a Bíblia diz que os serafins voam. Os serafins, aleluia, estão voando acima do nosso Senhor Deus. E a Bíblia diz que eles clamavam uns para o outro. Isso aqui mexeu comigo. Dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins, aleluia, não estão preocupados, aleluia, de um certo modo com o que está acontecendo. Aqui vai pegar. A preocupação dos serafins é acordar o irmão do lado, dizendo: Deus, ele é santo. Aí o irmão do lado está dizendo: olha, ele é santo. Aí o outro, pastor Marcelo, está dizendo: ele é santo. Mas o mal da geração é: eu estou dentro do templo, eu estou reparando o pregador se tem, aleluia, uma homilética boa, a exegese é boa. Não estou dentro do templo, mas eu estou vendo se os instrumentistas estão na nota certa, se está quem cantando nos desafinou, aleluia. Enquanto a preocupação dos serafins está dizendo: olha, ei, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ei, seja fofoqueira de Deus, cutuca o seu irmão e diz: ele é santo, ele é santo, ele é, ai. Aleluia. Glória a Deus. Os serafins nos dão uma aula. Sabe por quê? Porque eles estão perto, próximo de Deus. Eu não quero nem entrar nas asas não, irmão, porque senão eu vou tomar mais tempo e eu nem entrei na mensagem ainda. Ele está chamando a atenção dos outros. Mas Cacá, irmão, isso aqui é porque é intimidade. Vou ficar falando casa é rica, eu vou esquecer. Vou falar em língua e não vou falar seu nome. A preocupação é dizer assim: olha, ele é santo, ele é santo. Só que a nossa preocupação na terra é: a irmã está com a roupa apertada. O irmão, o terno do irmão é assim. O irmão lá não sabe falar. Aqui a irmã não cantou direito. Ai! Para! Você está dentro do templo. Para de reparar as coisas do templo. Começa a reparar as coisas celestiais. Começa a se envolver no espiritual. Vem para o templo para encher a sua carne, mas não vem, aleluia, para encher o espírito. Os serafins nos dão uma aula, dizendo um para com o outro. A Bíblia é linda, dizendo: olha, ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É tanto um chamando a atenção do outro, aleluia. E aqui, olha só que interessante, é um chamando a atenção do outro, que a palavra diz assim, ó: e os umbrais do templo se movimentaram. Não é a porta, mas são os umbrais. Para quem gosta de Bíblia, lá onde Deus mandou, aleluia, Moisés, ó, passar o sangue do cordeiro, nos umbrais. Em outras palavras, Carlos Henrique, é na estrutura. Eu vou falar. Quando entramos para dentro do templo, começamos a adorar o Deus, ele mexe com a nossa estrutura. Sabe por que não está sentindo mais?
Sabe por que você está sentindo o vento que está passando, esse friozinho? Não sente mais o arrepio do Espírito Santo, a estremedeira, aleluia, na sua carne do Espírito Santo? Porque está reparando quem está do lado, está reparando se o glória é maior, se o glória é menor, se está cheiroso, se não está. Ei, se preocupa, aleluia, em adorar o Deus Todo-Poderoso. Me chama muita atenção, irmão, porque a palavra de Deus, ela deixa clara, para mim e para você, de uma certa forma, entre linhas, Deus, ele não precisa da nossa adoração. Que isso, pregador? Se a Bíblia diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores, foram aqui que falaram, que adoram em espírito e em verdade. Só que o texto diz, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele tem, aleluia, os serafins, fora os 24 anciões. Fora os 24 anciões, com todo respeito, quem somos nós na fila do pão? Quem somos nós na fila do pão? Só que o texto diz para mim e para você, que quando ele contempla essa visão, ele sente, aleluia, vê, percebe, ele vê. Primeiro ele ouve, daqui a pouco ele começa a ver a evidência. Que evidência é essa da adoração? Os umbrais se moviam. Aí a Bíblia diz para mim e para você, que o templo encheu de fumaça. O templo se enche de fumaça. Eu vou perguntar algo aqui interessante. Se tem fumaça, há o que, irmão? Não, isso aí, pastor falou aqui, pastor, você tem a voz alta, fala de novo para mim que a igreja vai ouvir. Se tem fumaça, tem? Meu Deus do céu. Vai despertar. Se tem fumaça, há fogo. Sabe o que é que eu entendo? O serafim, ele não cessa. Cessa tanto que o negócio pega fogo. É. Eu lembro, aleluia, no livro de Êxodo, se não me falha a memória. Até o nosso evangelista pregou quarta-feira sobre essa mensagem. Me fez lembrar. No livro de Êxodo, a Bíblia vai dizer que quando se monta o tabernáculo, para saber se Deus recebia a adoração do povo, entenda aqui comigo, para saber se Deus recebia a adoração, por quê? Porque o povo ficara de fora da tenda, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ali tinha todo um ritual, só que chegava o momento, que momento? O momento que a fumaça subia. Então só tinha, aleluia, a evidência de que Deus recebeu a adoração missionária na Lúcia quando a fumaça subia. É por isso que nós falamos que suba como um cheiro suave na narina do Senhor, aleluia. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, tem fogo, aleluia, para a fumaça subir nas narinas no Senhor, aleluia, essa noite? Será que você trouxe lenha, aleluia, de casa? Será que você trouxe, aleluia, azeite dentro de casa? Porque queremos entrar dentro da casa do Senhor para ser cheio. Não, não, não. Você tem que vir cheio, derramar sobre ele e depois ele vai te encher. Glória a Deus. O texto diz, eu gosto da Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, que quando ele ver tudo isso, e aí me vem um texto a qual vai dizer, e depois de tudo isso, depois de uma aula de saber como que é uma adoração verdadeira, de uma aula, depois de saber, aleluia, o que eu preciso fazer para Deus receber a adoração, o texto vai dizer assim, e o vento não me ajuda, vai dizer, então eu disse, ai de mim. Isso aqui é jargão de pregador? Isso aqui é jargão de pregador. Não tem quem não passe nesse texto e não fala. Não tem. Só que Isaías, ele é específico em relatar aonde há um problema, Carlos Henrique. Vamos aprender quem é agora Isaías? E aqui eu começo a pregar. 5 minutos a gente encerra. Isaías vai começar, aleluia, no capítulo 1. Porque o interessante é que Isaías não é um novo convertido. Isaías é aquele que já conhece o Senhor. Por quê? Porque desde o capítulo 1 no seu livro, ele já vem profetizando no povo. Só que a profecia dele, aleluia,
é tão somente em algumas palavras, vai dizer assim, ó: ai de ti. Ai de vós. É Bíblia. No capítulo 1 existe um ai. No capítulo 2 existe mais um ai. No capítulo 4, se não me falha a memória, 4 ou 5, existe mais 6 ou 7 ai de Isaías relatando para o povo. Só que o que me chama a atenção é que Isaías, a profecia de Isaías sempre chamando a atenção de alguém. Ai de vós, ai de você. Não sei se você vai enquadrar como um profeta Isaías, eu acredito que você vai se enquadrar. Quantas das vezes entramos dentro da igreja? Ai se fosse eu. Ai se o irmão fulano tivesse aqui. Você veio? A palavra é para você. Como diz grande amigo pregador meu, pastor Jean, é o pão que tem para hoje. Se alimenta aí, irmão. Isaías, já profeta, antes de chegar no capítulo 6. Isaías contempla a glória, só que antes de completar, ele sempre apontava o dedo para o irmão e julgava. Só que agora, ele vê, aleluia, a glória do Senhor. Vendo a glória do Senhor, é diferente. Quando sentimos a presença, aleluia, é diferente. Por quê? Porque a presença de Deus nos constrange. A presença de Deus mostra verdadeiramente quem nós somos. Charles Spurgeon, se não me falha a memória, vai dizer que quando ele abria a palavra, a Bíblia de Deus, ele, aleluia, já se constrangia. Sabe por quê, aleluia? Estamos vivendo uma geração que não se constrange mais, pastor Marcelo. É porque não abre mais a Bíblia. Estamos vivendo uma geração, aleluia, que não medita mais na palavra. Mas o interessante é, eu quero pregar para os outros. Interessante é, eu quero ganhar alma para o reino. Eu quero saquear o inferno. Como se você não abre? Como se a palavra não te confronta? Que isso, pregador? Você quer dizer que a palavra vai me confrontar? Sim, irmão. Se ela não te confronta, alguma coisa está errado. Está errado. Você pode perguntar a qualquer um que tenha 10, 15, 20 anos de evangelho. Quando abre a Bíblia para meditar, a palavra de Deus constrange, te humilha. É isso que acontece com Isaías quando ele contempla, aleluia, a face do Senhor. Depois que ele contempla a glória, Deus sentado no seu alto e sublime trono, e entre linhas vai respondendo a Isaías. Ele vê o serafim numa adoração constante. Entenda que nós falamos adoração, mas aqui é um chamando a atenção do outro. É, irmão. Ele agora vai dizer assim, ó, ai de mim. E olha que interessante, como eu sou cirúrgico, porque a palavra me faz isso. Ele vai dizer assim, ó, vou perecendo, por quê? Porque sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. Se você soubesse a força e o poder que a sua palavra tem, você não falava qualquer coisa. A Bíblia diz que nossos lábios têm o poder de amaldiçoar e o poder de abençoar. É a Bíblia, não sou eu. A Bíblia também vai dizer que não tem como jorrar uma água doce e uma água salgada da mesma fonte. Porque senão vai acontecer que nem a igreja, nem Apocalipse. Tá morna. Morna eu vomito. Morna, aleluia, eu boto para fora. Antes tu fosse quente, aleluia, ou fria. Eu não sei qual é a igreja que você está vivendo nesse tempo. Mas eu quero profetizar que seja uma igreja fria ou quente. Porque morna ele vai continuar te botando para fora.
Só que Isaías agora é cirúrgico dizendo o quê? Eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu sou homem de impuros lábios. Ele é tão cirúrgico em dizer a dificuldade. Eu vou melhorar isso aqui para você entender. Ele é tão cirúrgico em dizer aonde está o pecado dele, que a Bíblia vai relatar agora que dos serafins sai voando em direção a ele, tira uma brasa viva do altar com uma tenaz, e você conhece o texto. Toca no lábio de Isaías. A minha pergunta é: você vai ficar se distraindo ou você vai dizer onde está o seu pecado nessa noite? Você vai ficar, aleluia, viajando, eu vou falar no português bem claro, viajando, ou você vai direcionar onde está o erro? Porque em Efésios 6 vai dizer sobre as armaduras celestiais de Deus. Eu costumo dizer que o almoxerifado de Deus, ele não fecha, ele sempre está aberto. E a Bíblia diz para mim algo interessante, que quando o nosso Salvador, no ato de cruz, ele entrega o seu Espírito ao Pai, algo acontece dentro do templo. O que acontece, presbítero? O véu, ele se rasga. Lá atrás pegou. Quando ele se entrega, o véu se rasga. O véu se rasgando, de uma certa forma, eu quero melhorar a palavra dizendo que agora tem livre acesso ao lugar santíssimo. Tem livre acesso agora para você relatar, aleluia, e ele te ouvir. Antes precisava ir até o sumo sacerdote, levar animalzinho, pagar a oferta. Agora, presbítero, agora você se ajoelha, se prostra a ele, rasga o seu coração. Foi dito aqui sobre Jó, aleluia, se humilha perante a face de Deus. Por quê? Porque ele te ouve. O problema é acharmos que o nosso Deus, aleluia, está com os ouvidos tampados e suas mãos mirradas. Só que deixa eu te falar algo interessante. O nosso Deus, ele tem os olhos como chama de fogo, que contempla tudo que na face da terra. Ele conhece, aleluia, o soar da minha e da sua voz. E eu vou ser bem cirúrgico. Ele sabe do que você precisa. Ele conhece os seus pecados. Ele conhece, aleluia, as suas mazelas. Ele conhece as suas dificuldades. Mas por quê? Às vezes você se pergunta nas suas orações dizendo: por que Deus não muda? Porque verdadeiramente você não falou onde está o problema. Isaías, aleluia, ele relata: olha, Deus, o meu problema está nos meus lábios. Porque ao invés de eu profetizar a tua palavra, eu estou matando meus irmãos na igreja. Ao invés de eu pregar, aleluia, a sua mensagem, eu estou enfiando o dedo na cara do meu irmão, da minha irmã, aleluia, e matando o ministério deles. Em outras palavras, Isaías está dizendo: Senhor, eu quero mudança, eu quero falar outras palavras, ou melhor, eu quero pregar aquilo que o Senhor fala ao meu coração para o teu povo. O serafim desce com a tenaz, toca nos lábios. E aí o texto vai dizer para mim e para você. Eu gosto de ler a Bíblia. Eis que isto tocou os teus lábios, porque eu prego a palavra de Deus. Quando nós revelamos para ele onde está o erro, onde está o pecado, olha o que acontece. Eis que isto tocou os teus lábios. Isso aqui é o serafim dizendo: e a tua iniquidade. Pregador, que é iniquidade? Repito de novo: pecado. Por causa da iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriarão. Iniquidade é: peco hoje, peço perdão daqui a pouco, mas amanhã estou pecando de novo. Ou seja, persistindo no mesmo erro. Isaías, aleluia, ele persistiu no mesmo erro por várias vezes. Só que agora, aleluia, a tua iniquidade foi tirada. Olha a importância de verdadeiramente nós mostrarmos para Deus aonde está o nosso erro. Porque entenda uma coisa, deixa eu só adiantar aqui que eu vou falar aqui e nós vamos encerrar. E purificado é o teu pecado.
Entenda uma coisa. Primeiro ele tira aquilo que é corriqueiro na sua vida, que é a iniquidade. E depois, ele purifica o seu pecado. O que me chama a atenção, que o primeiro milagre de Jesus na terra, e o profeta que estava aqui, ele foi cirúrgico em dizer, sobre o paralítico, é que Jesus na sua sanidade, na sua 100% Deus e 100% humano na terra, no primeiro ato dele, ele não estava curando, mas no primeiro ato dele foi transformar uma água em um vinho. Só que não é qualquer água. Que água era essa, pregador? Simples. Uma água que era usada para a purificação daqueles que entravam para dentro da casa. Para você entender talvez melhor, era uma água suja. Uma água que era usada para limpar as mãos e limpar os pés da poeira e entrar para dentro da casa. E para quem lembra essa passagem, eram umas bodas, era um casamento. Pensa você entrar sujo, não vai. Eram essas águas a qual Jesus pega e faz o seu primeiro ato na terra. Em outras palavras, ele nunca veio para nos curar, irmão. Ele sempre veio para nos transformar. Ele nunca veio, pisou nessa terra, aleluia, para tão somente curar. Não. Curar é a consequência do meu ministério. Curar, aleluia, se a pessoa que quer ser curada tem a fé o suficiente. Porque se formos entrar na palavra, vai dizer, o centurião vai clamar pelo seu servo, vai dizer, nunca vi tamanha fé. Nunca vi em toda Jerusalém. Vai. Mulher do fluxo de sangue foi toada aqui. Quem me tocou? A tua fé te curou. Vai. Nunca foi de um certo modo por Jesus, pastor, mas sempre para a fé daquele que realmente conhecia quem era Jesus. Mas deixa eu voltar para o texto. Ele é purificado, perdoado é os pecados. Depois dessas coisas, a palavra de Deus para mim vai dizer para mim e para você: olha, depois disso ouvir o Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Presta atenção comigo. Isso aqui é... Deixa eu falar um negócio aqui, rapidinho, presta atenção. Isaías é purificado, perdoado os pecados. Deus agora no seu alto e sublime trono, aleluia, vai dizer: a quem eu enviarei? Só que ao redor de Deus, aleluia, existe serafins. Perto de Deus existe Gabriel. Perto de Deus, aleluia, existe... como que eu vou ser muito melhor do que eu e você. Ser, pastor, que incomparado a nós. Só que mesmo tendo todo esse ser, Deus vai dizer: a quem eu enviarei? Quantos de nós aqui queremos ser enviados por Deus? Levanta a mão se você quiser. Se eu quero ser enviado por Deus para pregar o evangelho, meu pregador. Quer ser? Jesus, aleluia, perdão, Deus, ele pergunta: a quem eu enviarei? A quem ir por nós? Só que, olha que interessante. Você que levantou a mão e quer ser enviado, para ser enviado para pregar o evangelho, tem que primeiro ser tratado. Queremos ser enviados, mas não somos tratados. É como eu disse no início, queremos ser enviados, mas não sentamos para aprender. Irmã missionária falou de mim, eu não gosto de falar não. Eu não era esse turrão todo não. Só era fechado, sério. Isso eu sou até hoje. Sério, só brinco com aqueles meus mesmo. Tem aqueles memes? Você com o seu, depois você com o der? Sou eu. Sou sério. Principalmente quando é obra. Principalmente. Porque eu aprendi o que é o amor pela obra. Tanto que quando eu saí dessa casa, eu saí por debaixo de bênção, irmão. Não saí na rebeldia, por isso que eu retorno aqui, volto aqui. Sou recebido de braços abertos. Sou aquele que entra ali no brechó, senta na mesa, come, toma café. Eu sou desse. Então deixa eu te falar uma coisa para você que levantou a mão, quer ser, aleluia, enviado para pregar o evangelho. Deixa Deus te tocar nessa noite. Deixa Deus te tratar, sabe por quê?
Porque se não for tratado, não é enviado. Me perdoa, mas é a Bíblia. Se não for tratado, não tem como, aleluia, você ser enviado. Agora a minha pergunta é, se coloca de pé, irmão. Eu falei que eu não vou estender, não vou fadigar os irmãos, porque eu preciso que você saia daqui com essa palavra. E mais ainda, eu preciso que você saia daqui, aleluia, transformado pela palavra do Senhor. Como sempre eu faço esboço e não leio esboço, aleluia. Isaías agora ouve a palavra dizendo: a quem eu enviarei? Depois disso tudo, depois dele contemplar a glória, depois, aleluia, dele reconhecer que ele não é ninguém, que ele reconhecer que ele é um pecador, depois que ele reconhecer que ele é um homem de impuros lábios, depois do reconhecimento, Deus vai falar com ele para enviar. Falando que é para enviar, ele responde: envia a mim. Eu vou fechar minha Bíblia, porque Deus bradou algo muito forte ao meu coração no final desse texto. Por quê? Porque quando ele vai dizer assim, ó, envia-me a mim, ou me envia, Senhor, eu estou aqui, me coloco diante da brecha, na posição. Quando ele fala isso, a palavra diz para ele algo muito interessante para mim e para você. Vai dizer que agora ele vai começar a pregar o evangelho. E ele começa a pregar, pastor Marcelo. E ele, quando for pregar o evangelho, a Bíblia diz que o povo que está ouvindo não vai se converter. É Bíblia. Pensa agora no pregador, cheio de expectativa. Pensa agora no pregador, aleluia, que quer ir ganhar almas e mais almas para Cristo. Pensa agora no pregador que viu, aleluia, a face do Senhor e não morreu. Não caiu prostrado. Porque João, quando vem mesmo em espírito, a Bíblia diz que ele cai prostrado como se fosse morto. A Bíblia diz que quando vem uma luz resplandecente, aleluia, em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele cai do cavalo e fica cego. Por tamanha glória que era a presença de Deus. Deus foi misericórdia com Moisés. Pensa, só viu uma pontinha, ficou com a face brilhante. Só que agora esse profeta, que vai pregar o evangelho, que se colocou diante da situação, a Bíblia diz que ele vai pregar, vai pregar, vai pregar, e almas não vão se converter. Por quê, presbítero? Porque a palavra era dura. E aqui foi dito neste altar, quando a palavra é dura, ninguém quer se converter. Só que deixa eu te falar uma coisa. Palavra que massageia ego, com todo respeito, você não precisava nem vir aqui e ficar nesse sereno. Eu acredito que todos que estão aqui, aleluia, tem um smartphone. Todos que estão aqui tem uma smart, todos não, ou talvez tenha todos uma smart na sua casa e tem uma internet. Porque se tem uma coisa, não, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu tenho um ódio é me ligar pelo WhatsApp. Eu tenho um ódio disso. Não me liga pelo WhatsApp, não. Eu gosto de falar instantaneamente, não gosto de ficar esperando nada, não. Mas se você veio aqui hoje para ter uma mensagem que é massagear o seu ego, dizendo que você seria tocado, purificado, renovado, restaurado, ia chegar ali na esquina, pregar, aleluia, para um bêbado, pregar para um drogado, ele ia aceitar Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, não vai acontecer, porque toda palavra que confronta endurece o coração. Bíblia, Isaías, você vai pregar, mas o povo não vai se converter. Olha a pergunta de Isaías para Deus. Deus, até quando? Até quando eu vou pregar o evangelho e não vou ganhar uma alma? Olha, será que ainda você quer ser um pregador, irmão?
É forte. É forte. Isaías, até quando for determinado. Isaías, mas tem um porém. Qual porém? 90% não vai. 90% vai embora. Mas tem o seguinte, o quê? 10% vai ficar. Eu amo Deus porque Ele não trabalha com quantidade, irmão. A missionária foi cirúrgica em dizer sobre isso aqui. Tanto quanto Gideão, tanto quanto os 12 e outros mais, aleluia, que Deus não precisou de muita gente para fazer a diferença. Ele não precisa de quantidade. O que Ele precisa? De verdadeiros. Ele precisa daqueles que realmente querem ser transformados. Ele precisa daqueles que realmente, aleluia, quer glorificar o nome dEle. Porque o que nós vemos hoje, irmão, são pregadores sim, de palavras, muitos, mas também são pregadores de movimento. Tem movimento que vai ficar só na terra e não faz nada no céu. Eu quero movimentar os céus, irmãos, e que ninguém me veja na terra, porque quem tem que aparecer é Deus. Eu não estou preocupado, aleluia, se você vai achar bem a minha palavra ou a mensagem que vai ser entoada, não, irmão. É como o texto na palavra diz, para questionar, aleluia, não é o profeta, mas sim a profecia.